principal, das gravações é deixar disponível o vídeo no nosso canal, onde nós teremos ali uma série de vídeos descrevendo as atividades específicas de Krishna. Tá? Então, esse momento é um momento em que eu, sem nenhuma reserva, falarei diretamente sobre Krishna. Não é induzindo vocês a pensarem dessa forma, porém, sim, seduzindo, sim, porque todo contato, todo diálogo é uma sedução, e nós somos atraídos pelos assuntos transcendentes, então não há problema nenhum em ser como é que se diz a palavra? Não é? Em fazer apologia nesse momento, tá, pessoal? Então, é um horário específico em que eu falo exclusivamente sobre Krishna. Então, não há, nesse momento, a preocupação de ser, assim, digamos, apesar de que, claro, tudo vai ser feito com muito respeito a todos os paradigmas, religiões e filosofias, etc. Entretanto, a apologia vai ser bem clara em relação a Krishna. Nós vamos, assim, acentuá-lo em relação às demais explicações de Deus, tá? Então, isso, de fato, vai acontecer, e sem nenhum prejuízo de parecer ser pretensioso, tá? Por quê? Quando nós falamos com base no amor, ou para defender um princípio de amor, ou para justificar o amor, ou para expandir o amor, então, o direito de realçar o objeto amado, ele é autêntico, independentemente de quem seja. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente costuma dar sempre esse exemplo, né? Imagina você, por exemplo, que uma mãe, né? Uma mãe vai dizer: o meu filho é a pessoa mais bonita, o filho mais bonito do mundo. Assim, qual é a mãe que não tem o direito de falar isso? Né? Todas as mães têm o direito de falar isso. Todas as mães têm a liberdade para falar isso, e todos os outros seres humanos, os 7 ou 8 bilhões de seres humanos do planeta, entenderão essa mãe. Tá? Não haverá conflito, porque ela está expandindo o seu amor e propagando o seu amor. Ela tem todo o direito de fazê-lo. O que não é possível fazer é impor isso aos demais. Ela não pode impor isso aos demais. Isso ela não pode fazer. Ou seja, dizer que todas as outras crianças do mundo não são bonitas, não são belas. Mas ela pode dizer, sim, que a dela é a mais bela de todas. Está correto. Não há nenhum conflito em relação a isso. Tá? Agora, ela pode, eventualmente, inclusive, convencer outras pessoas de pensar isso daí também. Não há problema nenhum. Ela pode descrever: olha, o meu filho é o filho mais belo do mundo por conta disso, por conta daquilo, porque ele é gentil, porque ele é educado, porque ele é prestativo, e porque ela pode descrever o porquê ela acha que o filho dela é mais belo, a pessoa mais bela. Não tem problema nenhum. Ainda assim está correto. O que não é correto, evidentemente, é ela tentar impor isso aos demais. Aí vai acontecer problema de ética. Quando nós estamos falando de religião, quando nós estamos falando de Deus, né, as pessoas dizem: religião, política, futebol, essas coisas não se discutem.
Eles dizem isso, que não se discute, porque normalmente a forma de exercer ou de gerar a discussão pode provocar brigas, confusão. Então, quando você tem um sistema que norteie a discussão, não tem problema. Se tiver assim, um ambiente saudável para haver um diálogo, não tem problema, porque aí cada pessoa pode falar, né, do seu objeto de amor e respeitando os demais. Isso, tudo bem. Cada um tem o direito de não impor, mas de propor que o seu objeto de amor é o princípio mais amável. Isso é autêntico, tá? Ou, por exemplo, se alguém produz, vamos dizer, computadores, ele pode vir a público e dizer: o nosso computador é o melhor que há. Nenhum computador no mundo se compara ao nosso. E não tem nada de errado nisso. O que a empresa não vai poder fazer é dizer que todos os outros não servem, não são inválidos, são inúteis. E apontar. Isso daí talvez não seja muito bom. Mas, em alguns casos, pode-se, inclusive, insinuar que tem determinados equipamentos que não são bons. Isso pode ser feito também, né? De uma maneira muito sutil, mas pode ser feito. Então, assim, no jogo das seduções, exaltar o objeto amado não é exatamente um problema de ética. Tá? Então, isso é possível de ser feito. E eu vou me apropriar desse direito, eu vou me utilizar desse recurso para falar sobre Krishna. Ok? Então, eu vou, naturalmente, propor que a Krishna é a pessoa mais bela, é o ser mais atrativo, mais inteligente e que, portanto, é o candidato mais perfeito para assumir ou para ser, vamos dizer, estabelecido como sendo a pessoa suprema. Portanto, eu vou fazer esse caminho e, através dos passatempos de Krishna, eu pretendo, então, realçar esse aspecto da sua natureza divina. Tá? Então, isso que a gente vai fazer. Tá bom, pessoal? Muito bem, eu vou, então, agora entoar aqui o mantra para a gente começar, tá bem? Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui e a gente já dá início. Om Om Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Om Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om. Muito bem. Então, nós vamos entrar agora no campo do Krishna Lila. Tá? Nós temos, como eu disse a vocês, alguns vídeos, tá, no nosso canal. Nós vamos deixar disponível para vocês. Quero que vocês saibam que talvez aqui me cabe aqui uma boa notícia, é que agora nós temos na SEVA, né? Nós temos um departamento de relações públicas. E esse departamento vai cuidar de dar atenção a vocês, notificando todas as atividades que estão sendo realizadas na SEVA. Durante o ano, vocês receberão notificações, explicações, enfim, de todos os eventos que estão acontecendo. E, possivelmente, vocês receberão, né, o link que direciona para a playlist do nosso canal, nos Buscadores do Infinito, que conta
os passatempos de Krishna até onde nós já temos eles contados. Nós paramos no passatempo de Krishna, em que Krishna ele nasce. Então, nós já demos uma contextualização até o momento do aparecimento de Krishna. Na realidade, nós não dizemos que Krishna nasce. O termo utilizado para o advento de Krishna é o aparecimento de Krishna. Então, Janmastami, Janastami. Jamna, que significa nascimento, mas o conceito é aparecimento. Krishna é como o sol. Ele não nasce, Krishna aparece. O sol já existe. Então, quando o sol nasce, nós dizemos, o sol nasceu. Mas, em realidade, o sol já existia. Né? Então, ele aparece, na verdade, no céu. E, da mesma forma, Krishna, quando a gente diz o nascimento de Krishna, é uma força de expressão. Né? Krishna, ele não nasce, ele aparece. Krishna é o summum bonum. E o conceito de summum bonum é um pouco diferente do conceito Deus. Nós já comentamos um pouco, isso daí lá na sala dos sadhanas. Então, a gente já temos algumas explicações nesse sentido, mas como nós estamos retomando aqui, eu acho que sempre é válido tecer essa contextualização para que esse movimento de imersão em Krishna possa ser melhor aproveitado, né, por nós. Então, quando nós, por exemplo, a gente olha no mundo inteiro, todas as sociedades, tribos do planeta possuem uma intuição, um conceito de Deus, tá? Então, alguém pode argumentar assim, mas tantas pessoas têm tantas compreensões de Deus, isso significa que a ideia de Deus não é válida. Muito pelo contrário. Isso valida ainda mais a ideia de Deus. Por quê? Se tem muitas pessoas dando relatos diferentes de um mesmo evento, isso confirma que esse evento aconteceu. Se alguém diz que viu primeiro que o avião passou, aí o outro diz que viu quando o avião estava descendo, aí outro diz que o avião era azul, o outro diz que o avião um pássaro bateu no avião, e que cada um vai descrevendo uma característica do evento, demonstra que esse evento, de fato, aconteceu. Inclusive, se pessoas de diferentes posições, que não se conhecem, descrevem o mesmo evento, só que sob ângulos diferentes, isso demonstra que aquele evento, de fato, se deu. Então, o fato de haver muitas religiões não invalida a existência de Deus, mas, muito pelo contrário, ela acentua essa possibilidade, ela realça esse princípio. Isso é uma questão de bom senso, né? Não é uma grande descoberta. É uma questão simplesmente de observação. Então, o fato de haver muitas sociedades, desde o ser primitivo na floresta, passando lá, né, pelos mais sofisticados rishis, sábios, tecendo a metafísica do Criador, havendo uma variação muito grande da descrição desse princípio, nós partimos do princípio de que esse princípio ele é autêntico, ou pelo menos há indícios de que esse princípio do ponto de vista da probabilidade, uma probabilidade significativa de que esse princípio seja válido. E aí, claro, se eu sou um detetive, por exemplo, eu estou investigando um evento, vamos dizer, um roubo, e se eu tenho muitas pistas ou muitas indicações de que esse evento aconteceu em tal local, é claro que eu vou pesquisar esse local por uma questão simples de dados que indicam para mim que esse evento aconteceu ali. Então, como pesquisadores da ideia de Deus, como observadores do princípio Deus, como rastreadores, buscadores de Deus, né, do infinito, do Criador, nós partimos do pressuposto de que a variedade da indicação demonstra que, sim, esse é um fato
plausível. Ótimo. Então, a gente parte desse princípio. Agora, assim, é dito que se você sabe o objeto que você está procurando, é mais fácil de encontrar esse objeto. Se você não sabe qual é o objeto que você está procurando, pode acontecer de você deparar-se com esse objeto, não reconhecê-lo e, eventualmente, perder a oportunidade de recolher o objeto. Então, compreender ou ter uma ideia do objeto que você busca é uma vantagem em relação àquele que procura um objeto sem saber o que ele está procurando. E isso também tem a ver com bom senso, tem a ver com uma grande descoberta, tem a ver com simples questão de bom senso. É de bom senso que aquele que sabe o que está procurando, eventualmente tem mais chances de encontrar o que está procurando que aquele que procura alguma coisa que não sabe exatamente o que está procurando. Então, esse é um dos fatores. Bom, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar sobre Krishna. Nós vamos entrar na lila de Krishna. E os passatempos de Krishna, eles são tão indeléveis, eles são tão suaves e graciosos, que se parecem com um conto de fadas ou até mesmo com mitologia. É muito fácil correr o risco de entender ou se relacionar com os passatempos de Krishna como se eles fossem contos, ou como se eles fossem histórias mitológicas da Índia antiga. Tem um canal no YouTube que conta histórias mitológicas da humanidade. Eu gosto de assistir esse canal porque eu fico conhecendo as culturas. E aí coloca lá a história mitológica da Índia antiga. E aí coloca Krishna, o menino azul. Então, eles vão contar historinhas de Krishna como sendo as mitologias da Índia antiga. Isso é algo que acontece. É porque uma moeda verdadeira ela é muito parecida com a moeda falsa. Praticamente, você não consegue identificar a diferença. Para identificar a diferença de uma moeda verdadeira para uma moeda falsa, a pessoa tem que ter conhecimento de moedas. Ela tem que ter uma certa especialização no assunto, senão ela vai aceitar uma moeda falsa como se fosse verdadeira e etc. Então, isso pode acontecer. Então, para que você consiga identificar a diferença entre a realidade da Lila Krishna, do Krishna Lila, de um conto de fadas ou da mitologia, isso vai exigir certa contextualização. Gente, por falar nisso, está tendo alguém começou uma atividade aqui do lado, tem um barulho que está me incomodando aqui. Está incomodando aí? Uma máquina que está batendo aqui, não atrapalha aí dentro? O som não entra aí? Aqui, para mim, não. Está ótimo. Não, né? Então tá. Eu ia fechar a janela, mas está correndo um arzinho tão fresquinho aqui, tão bom da noite. Mas a pessoa aqui do lado começou a fazer uma atividade e a máquina dela é bem barulhenta. Não, a gente não ouve nada. Ah, tá bom. Então, para mim, eu consigo tolerar isso daqui, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, então, essa contextualização, ela se faz necessária para que você não corra o risco de assimilar os passatempos de Krishna ou as descrições de Krishna como sendo fantasias da mente humana, criação do intelecto humano, processos mitológicos da humanidade, etc. Por aí vai. Tá? Então, é importante que seja feita essa descrição. Agora, nós vamos, ao falar o Krishna Lila, nós vamos enaltecer a pessoa Krishna como o ser mais adorável, o ser mais amável, o ser mais adorável. Alguns descrevem Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus. Essa é uma afirmação bastante, vamos dizer assim, audaciosa em primeira instância. Porque, afinal de contas, você apresentar alguém como sendo Deus, ou você tem informação que justifique essa afirmação, ou isso é simplesmente uma decisão sectária de, quem sabe aí, né, uma seita religiosa hindu. Das duas, uma.
ou se trata de uma afirmação meramente sectária, ou existe embasamento para essa afirmação. Tá? Eu posso afirmar para vocês que posso garantir que a ideia de fazer parte de uma seita sectária, dogmática ou fanática, simplesmente para ter a sensação de que eu pertenço, não é a minha vocação. Eu não tenho uma inclinação para esse tipo de comportamento. Inclusive, assim, me incomoda muito as pessoas que têm preguiça de pensar, preguiça de investigar, preguiça de pensar o assunto Deus. Tá? Então, assim, as pessoas que são mais desinteressadas em termos da pesquisa do tema Deus costumam não conseguir interagir muito bem comigo, não, porque eu acabo sendo contundente e persistente no assunto, elas acabam me achando um pouco incisivo e se afastam de mim, justamente porque o hábito é se acomodar, né? Se ancorar nos demais. E aí as pessoas, elas querem, então, fazer o mínimo, é a lei do mínimo esforço, né? Fazer o mínimo para ter o máximo do resultado, ou seja, é a lei do Gerson, a lei dos mais espertos. Então, muitas pessoas, com essa tendência, né, tentam aproximar-se de algum devoto do Senhor com essa ideia de acomodar-se. Mas os devotos de Krishna, eles se adaptam mais a pessoas que gostam de aprender sobre Krishna do que aqueles que querem apenas se ancorar e deixar que outros, né, façam o trabalho que eles mesmos têm que fazer, de purificarem-se e de evoluírem. Tá? Então, os devotos de Krishna não têm problema nenhum de compartilhar conhecimento e amor, mas incomoda muito aqueles que estão letárgicos e com uma tendência parasita, ou seja, que querem apenas praticar uma seita ou querem apenas praticar uma religião, querem apenas viver do esforço de outros. Não é assim que funciona na consciência de Krishna ou na consciência divina. Tem o aspecto em que a pessoa pode relaxar um pouco, sim, tem. Mas a ideia é consciência. E a consciência está sempre em movimento. E para que essa consciência seja viva, ela tem que ter dinâmica, ela tem que ser continuamente reciclada, assim como o dia, por exemplo, ele se recicla diariamente, o sol renasce todos os dias, a vida modifica-se diariamente. Então, a consciência também tem que acompanhar o fluxo biológico da vida, que está constantemente evoluindo. Isso agrada não apenas aqueles que evoluem, mas também agrada a própria pessoa que evolui. Então, isso é bom, tá? Por isso que falar sobre Krishna sempre é agradável para aqueles que querem evoluir, ok? Desculpa a expressão, tá, pessoal? Mas, às vezes, é necessário colocar a coisa de uma maneira mais crua para a gente poder se cuidar para não cair nessas mazelas da vida, porque isso já provou que não deu certo. Né? Nós renascemos como seres humanos porque nós não fizemos o dever de casa apropriadamente na nossa vida anterior. E o resultado está aí, né? Corpo de carbono, decomposição em 70 anos e tudo mais. Então, a gente não deve cometer o mesmo erro continuamente. E o desinteresse em entender a mente e o Criador gera esse tipo de deficiência que a gente renasce novamente como seres humanos e permanecemos nessa série. Então, a gente quer transcender isso daí. Para isso, a gente tem que assim, se adaptar ao processo de evoluir continuamente. Tá bom? Muito bem. Então, agora, a gente tem aí uma ideia geral de que todas as sociedades, todas as comunidades e tal, religiões têm uma intuição de Deus. E o que nós fazemos? Nós estamos investigando, nós estamos pesquisando para ver para qual direção nós vamos. Se existem muitas direções, nós temos que identificar aquelas direções que são mais produtivas, que são mais que cooperam com maior intensidade com o objetivo que nós estamos querendo alcançar, tá? Se nós queremos apenas entrar para uma religião, aí não tem problema, você pode escolher qualquer uma, porque as religiões costumam ser boas, de um modo geral, né? Você tem um grupo de pessoas que falam a mesma linguagem, que se vestem da mesma forma, que pensa mais ou menos igual, e é uma terapia de grupo.
Algumas ajudam, inclusive, você a se emancipar materialmente, outras oferecem assistências, né, social, como alimentação e tal. As religiões, normalmente, elas se organizam em grupos para dar assistência aos seus membros. Está errado isso? Não, absolutamente, está correto. Tá? Então, é isso mesmo, cada grupo tem que se cuidar, é como uma família, né? Os membros têm que se cuidar entre si. Então, não tem nada de errado nisso daí. Agora, se a ideia for encontrar o objeto, deparar-se com o objeto buscado, aí já não pode ser o critério de simplesmente entrar por uma religião. Então, vai ser necessário fazer uma identificação de qual delas oferecem os recursos mais apropriados para o qual o meu objeto de encontrar o objeto, o meu objetivo de alcançar o objeto, seja viável. Então, eu preciso de um sistema de informação que me conduza até o objeto almejado de maneira mais eficaz e não fique no caminho. Eu preciso de um equipamento que consiga me fazer atravessar o rio, propriamente falando, e não apenas que navegue no rio. Eu preciso alcançar um resultado. Isso é uma questão simples, prática. E aí nós temos, principalmente hoje, né, com o advento da internet e de tudo mais, a gente tem uma facilidade incrível de que todas as informações estão diante de nós, à nossa disposição. Agora, é simplesmente uma questão de verificar qual desses conjuntos de informações seria mais apropriado para que o meu objetivo de alcançar o objeto desejado se conclua. Ok? Então, assim, das ideias de Deus que nós temos disponíveis, de acordo com os diferentes paradigmas, diferentes religiões, a afirmação que eu vou fazer aqui é de que Krishna é o ser mais apropriado para ser descrito como a pessoa Deus. Tá? Mas Devananda, isso não é pretensioso? Vou dar um exemplo simples para desmistificar essa ideia de que isso é uma pretensão. Tá? Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui. Uma vez eu fui participar de uma palestra do urbanista mundialmente famoso, o professor Jaime Lerner. Ele é brasileiro, ele atuou na política por um período, ele foi prefeito da cidade de Curitiba, até os intelectuais da época, os cantores, fizeram um movimento para que ele fosse o presidente do Brasil. Né? Eu me lembro que o Gilberto Gil, Caetano Veloso, saíram em defesa dessa ideia, de que precisava de alguém que soubesse colocar a casa em ordem. Então, eles lançaram esse slogan para tentar convencer o professor de ser o presidente do Brasil. Mas a experiência dele como prefeito de Curitiba foi desgastante, ele conseguiu fazer muita coisa, mas ele se desgastou muito e acabou desistindo da ideia e acabou não sendo. Mas ele projetou a cidade de Curitiba como a capital mundial da ecologia e deixou a cidade muito bem organizada, com a administração dele, com as ideias de urbanismo dele. Ótimo. Então, eu fui numa palestra do professor e, na palestra, ele fez o seguinte teste ali no público. Ele perguntou ao público o seguinte: quem de vocês aqui, nessa assembleia, ama a sua cidade? Então, todo mundo levantou a mão. Ele tinha pranchetas lá e disse: aquele que ama a sua cidade pode desenhar na prancheta o mapa da cidade e traz aqui para mim. 5 pessoas conseguiram fazer o desenho do mapa da cidade, dos quais 3 delas eram urbanistas. Então, essas 3 que eram urbanistas, por obrigação, eles sabiam o mapa da cidade. Mas os demais, eles sabiam o mapa da cidade por curiosidade, por pesquisarem a sua cidade. E o professor Jaime Lerner deu um prêmio para eles e tal. E no final, ele deu a seguinte explicação: aquele que ama saberá, aquele que ama a sua cidade conhecerá a forma da cidade. E isso é uma questão de bom senso. Aquele que ama conhece em detalhe o objeto amado. Aquele que ama se interessa pelo objeto amado. Aquele que ama quererá conhecer os detalhes. Quem ama dá atenção. Um adjetivo, aliás, um sinônimo singularizado
e absolutamente completo para amor é atenção. Aquele que ama, dá atenção. Aquele que ama mais ou menos, dá mais ou menos de atenção. Aquele que ama pouco, não dá atenção nenhuma. Aquele que não ama, nem fica sabendo de nada. Então, assim, atenção e dedicar tempo ao objeto amado é uma questão de demonstração de amor. Por isso que nós sabemos quando uma pessoa gosta de nós, ou quando ela não gosta, quando ela começa a dar muita desculpa para explicar o porquê que ela não está dando atenção àquilo. É uma demonstração de desatenção. E desatenção, normalmente, indica ausência de amor. Normalmente, não necessariamente, mas normalmente. Então, o professor Jaime Lerner definiu isso daí, e isso foi bastante apropriado, porque aquela pessoa que ama vai se interessar pelos detalhes da pessoa amada, naturalmente. Ok? Bom, então, nós trazemos esse pressuposto para esse campo agora que nós estamos aqui. Eu posso fazer um exercício muito simples, tá? Eu acredito que todos aqui nessa sala, ou que estão assistindo esse vídeo, talvez, possam partir do princípio de que amam a Deus, ou que pelo menos buscam a experiência de amar a Deus. Então, você fecha os olhos por 30 segundos e pensa em Deus. Apenas 30 segundos. Vamos lá. Fecha os olhos, respira profundamente e pense em Deus. E veja o que aparece em sua mente. Muito bem. Não precisa dizer para mim. Diga para você mesma. O que você viu? Quem você viu? Você viu uma pessoa? Viu uma luz? Viu uma montanha? Viu uma paisagem? O que você viu? Tá? Então, para você amar uma pessoa, ou para você conhecer uma pessoa, você precisa saber com quem você está lidando. Você tem que visualizar essa pessoa. Do contrário, assim, o objetivo de despertar o amor por essa pessoa ou relacionar-se com essa pessoa pode não acontecer, já que você não tem ideia de quem é. Então, para que você tenha um relacionamento pessoal com o Criador, você tem que saber do que se trata, quem é esse ser. Tá? Então, Krishna, na Bhagavad Gita, ele faz a seguinte afirmação: de todos os yogis, ou seja, de todos os buscadores do Supremo, todos os religiosos, teólogos, etc., yogis, ele usa a palavra yogis. De todos os yogis, aqueles que conhecem a mim como eu sou e conhecem a minha forma pessoal, esses são os melhores. Por quê? Conhecer a minha qualidade, se alguém diz, por exemplo, assim, o Devananda, ele é astrólogo. O Devananda, ele dá aulas pelas manhãs. Tudo isso é verdade. Mas se alguém conhece a minha forma, se alguém tem uma fotografia minha e fala, esse é o Devananda, então a informação é muito mais completa. E a pessoa pode ter uma ideia muito mais completa de mim. Apesar de haver também descrição da minha qualidade. Então, quando nós falamos Deus, esse princípio ele não se refere à pessoa que ocupa a posição Deus. Deus é um conceito. Deus é uma posição. É uma metáfora. O princípio Deus, a ideia Deus, é um conceito de grandiosidade, de força, de poder, etc. Mas existe a pessoa que ocupa a posição Deus. Tá? Se você fala o astrólogo védico, a referência é a um posto. Agora, se você fala o Devananda, astrólogo védico, aí muda, porque você está se referindo a uma pessoa. Então, quando nós falamos Deus, nós estamos mencionando apenas o posto. Quando nós falamos Krishna, nós estamos falando da pessoa que ocupa esse posto. Tem uma diferença aí. Essa é a diferença entre Deus e o conceito de summum bonum,
Por quê? Quando nós falamos Deus, isso é genérico. Todas as entidades vivas têm a intuição de Deus. Porém, a identificação da pessoa requer tecnologia de informação. Requer informação dessa pessoa. Tá? Então, Krishna é a pessoa que ocupa essa posição. Mas aí, como é isso? Como é que a gente pode partir desse princípio? Como é que a gente pode partir dessa afirmação? Bom, eu vou dar duas referências bem simples que vai facilitar o entendimento. Primeiro, que ele mesmo fala isso, tá? Ele mesmo se apresenta como uma pessoa suprema. Ele mesmo diz, eu sou a pessoa suprema. Bom, qualquer um pode falar isso, é verdade. Mas acontece que as atividades de Krishna, quando Krishna abre a boca e fala, demonstra que o que ele está falando procede. As atividades de Krishna demonstram que o que ele está falando procede. Não é apenas pelo que ele fala, mas pelo como ele age, pela atuação, como ele se comporta, ou como ele atua, como ele expressa a sua existência. Isso nos faz entendê-lo como sendo o Criador. Se vocês tiverem, por exemplo, a familiaridade com os conceitos de níveis de civilização, que é a nomenclatura, a classificação que os pensadores humanos, os sábios cientistas dão, vocês vão ver que, de acordo com a classificação que eles dão, é possível Deus, completamente possível, de acordo com a própria investigação da ciência. E essa nomenclatura que eles dão, civilização tipo 0, civilização tipo 1, civilização tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. Eles dão 7 níveis de possibilidade de civilizações dentro do conceito da ideia de existência. E numa delas, um ser de uma civilização tipo 6, por exemplo, seria capaz de fazer o que Deus faz, criar um universo inteiro, por exemplo, e estar fora do universo. Então, a probabilidade da existência de Deus, do ponto de vista dos sábios humanos, os cientistas, é plausível. E essas características se encaixam em Krishna. Quando nós aplicamos o conceito de uma civilização pós-humana tipo 6, por exemplo, nem tipo 7, a tipo 6 já encaixaria plenamente em Krishna. Então, falar que Krishna é o Criador ou a suprema personalidade de Deus não está fora de cogitação se nós aplicamos o princípio da própria nomenclatura utilizada pelos cálculos ou pela verificação da ideia dos pensadores humanos, que são os sábios, os cientistas, para esse fator. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes, eu até acho que eu deveria falar sobre isso daí em algum momento com vocês, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Tá? Só que é para vocês saberem que existe essa classificação do ponto de vista da sabedoria científica para diferentes tipos de possibilidades de civilizações. A nossa civilização humana, para vocês terem uma ideia, é uma civilização de 0,7,5. Não chega nem a 1 ainda. Tem a civilização tipo 1. Daí tem a civilização tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7. E uma civilização tipo 6 já teriam habitantes semelhantes a Krishna, capazes de criar um universo, criar seres habitantes desse universo e dar assistência a esses seres, inclusive. Tá? Então, a ideia de Deus é possível do ponto de vista da observação. Agora, como Krishna, ele pessoalmente diz que ele é essa pessoa, ele cria, ele mantém. Agora, um outro ponto simples também que a gente pode considerar como ponto de partida é o fato de que, por exemplo, nós aplicamos no princípio Deus a ideia de que é um ser compassivo, tá? É um ser amoroso. Então, isso é universal. Deus é amor, Deus é presença, Deus é compaixão, Deus tal, etc. Ok, ótimo. Agora, imagina você que você tem um pai. Imagina você que esse pai quer muito que você o conheça. Imagina você que você quer muito conhecer esse pai. Agora, imagina você que esse pai nunca vem pessoalmente te visitar. Fica muito, assim, frustrante você saber que você tem um pai que, em tese, gosta de você, tem carinho por você, mas nunca
vem para te visitar. Nunca permite que você o veja pessoalmente. Se mantém uma incógnita, um segredo absoluto. É muito decepcionante. Imagina que você é uma mãe e você tem que dizer para o seu filho, olha, o seu pai é um homem muito educado, ele é muito gentil, o seu pai é um homem muito rico, o seu pai é um homem muito belo, ele é uma pessoa muito amorosa, ele é muito atenciosa. Mas, mamãe, o meu pai não vai vir me visitar? Ele não pode vir te visitar, meu filho. Por quê? Porque ele é muito ocupado. Imagina que frustrante que é para o filho ouvir essa notícia. Então, para a humanidade, saber que ela tem um pai, que é um criador, mas que esse ser não se dá o luxo de vir eventualmente para visitar esses filhos, a sensação de abandono ou de descaso se apresenta imediatamente, porque quem ama dá atenção, quem ama visita. Um pai que, à distância, manda apenas a mesada é frustrante para essa mãe, porque a mãe quer ver que o pai interaja com o filho, mostre amor pelo filho, e não apenas mande dinheiro. Tudo bem que ajuda, mantém a paz no lar, na situação da manutenção, mas isso não é suficiente, porque tem uma música, de uma banda de rock que diz a gente não quer só comida, a gente quer abrigo, diversão e água, né? A gente não quer só viver, a gente não quer só sobreviver, nós queremos viver. Então, não basta saber que existe um pai, isso não é suficiente. Quando esse pai vem nos visitar, qual é o nosso problema? Por que não receber uma visita desse ser? Então, é totalmente plausível e é totalmente compreensível que esse ser criador venha, já que esse ser é de amor. Então, das personalidades descritas no planeta Terra, ou das descrições de Deus que existem para o planeta Terra, de todos os livros disponíveis, a única pessoa, a única personalidade que se apresenta, eu sou o pai que dou a semente. Deve-se saber que os mundos materiais e espirituais são minha criação e que as entidades vivas são possíveis através da natureza material e que eu sou o pai que dou a semente. Não há nenhuma escritura no planeta ou descrição nesse planeta Terra que apresente essa conjectura. Tá? Então, agora, ao menos uma indicação nós temos. Agora, o que a gente faz é verificar se essa indicação procede ou não. Porque imagina que nós tivéssemos 10 indicações. Uma pessoa lá diz, eu sou a suprema personalidade de Deus. Outro lá diz, eu sou a suprema personalidade de Deus. Ótimo. A gente teria que fazer a verificação de todas elas para ver qual delas realmente seria essa pessoa que está se apresentando. O bom seria que a variedade nos daria mais tranquilidade, porque existem mais possibilidades. Porém, Krishna é a única pessoa que se apresenta perante o mundo, a humanidade, e diz, eu sou o pai que dou a semente. E ele também diz o seguinte, sempre, milênio após milênio, eu pessoalmente descendo, eu venho pessoalmente arrumar a casa, organizar a humanidade, dar conhecimento, educar meus filhos, cuidar dos meus filhos. Ele pessoalmente diz isso. Então, Krishna, ele assume para si a responsabilidade de ser a suprema personalidade de Deus e ainda afirma que eu descendo milênio após milênio para dar atenção aos meus filhos queridos e para educar aqueles meus filhos que são rebeldes. Então, ele diz que para aniquilar os canalhas e proteger os piedosos, eu descendo constantemente milênio após milênio. O próprio Krishna está afirmando isso daí. Ele não está se esquivando da responsabilidade de ser o pai e não está se apresentando como um pai ausente, um mistério que nunca que não pode se revelar, que não pode se mostrar. Não há esse problema na pessoa Krishna. Ele se revela, se apresenta, interage, convive e depois ele volta à sua morada. E, eventualmente, ele retorna novamente. Nos deixa fazendo o dever de casa e, quando nós estamos mais ou menos perdidos novamente, ele volta para reensinar tudo e refazer o contexto. Ok? Então, quando nós... eu estou fazendo essa contextualização também para que você entenda o seguinte. Quando nós
formos falar de Krishna, que você saiba que nós não estamos falando com base num sentimentalismo, tá? Com base numa superficialidade, ou com base numa mera crença de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não, nós estamos fazendo essas conjecturações com base no embasamento da observação acompanhado da nossa própria capacidade de sensatez e coerência na hora de distinguir as coisas. Discriminação é autorrealização. Discriminação é autoconhecimento. Ter capacidade de escolher entre uma coisa boa de uma coisa melhor é uma questão de saúde mental. A pessoa que não sabe definir se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim, pode acabar comendo uma coisa estragada e morrer por conta disso. Entende? Então, é necessário ter discriminação para ter, né, esse processo da evolução. Ok? Agora, a primeira etapa de se realizar plenamente Krishna, se você quiser apenas ouvir sobre Krishna, tá tudo bem, não tem problema nenhum, não há nada que impeça isso daí. Mas se você quiser realizar Krishna, muda um pouco o contexto, tá? Porque Krishna, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele não tem a obrigação de amar ninguém, tá? Ele é o Criador e ele tem a responsabilidade dármica de cuidar de todos. Isso ele está fazendo muito bem. Mas ele não tem obrigação nenhuma de amar todas as pessoas. O amor é uma conquista e nós amamos pessoas que são amáveis. Nós também não temos obrigação de amar ninguém que não é um ser amável. A ideia de que nós temos que amar pessoas cruéis, amar pessoas narcisistas, amar pessoas que cometem erros grosseiros, que são violentas, que são desumanas, que são contaminadas ou pecaminosas, é falsa. É uma falsa teoria. Nós não somos obrigados a amar pessoas que não são amáveis. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas adoecidas. É diferente. Amor de compaixão é possível de ter até por psicopatas, assassinos, criminosos, todos os tipos de criaturas de baixo nível. Amor de compaixão pode-se ter por todos. Agora, amor de carinho, de ternura, não é assim, não. Tá? E uma demonstração muito simples disso é que Jesus, ele perdoa a todos. Perdoa a todos aqueles que o maltrataram, que o machucaram, que o vilipendiaram. Ele perdoou a todos. Mas na hora em que ele ressuscitou, ele foi ficar com os amigos. Ele não ficou andando, aparecendo para todo mundo, para os malfeitores, para os agressores dele, de forma alguma. Ele selecionou. Quando ele ressuscitou, ele foi ficar com os amigos, apenas com os amigos. Nós perdoamos e amamos todos universalmente. Porém, nós preferimos ficar com aqueles que nos agradam, que são os amigos. Se nós temos esse sentido de amor e de seleção, por que Deus seria obrigado a amar pessoas que nós próprios não amaríamos? Isso não procede. Então, Deus não tem a obrigação de nos amar. Nós precisamos ser amáveis para Krishna. E Krishna é uma pessoa conquistável. Então, a primeira ideia, o primeiro movimento que nós fazemos na conquista de Krishna é compreender a probabilidade da existência de Deus como sendo um princípio coerente, um princípio sensato, coerente. E as dúvidas, as sementes de ateísmos, as ironias, os cinismos, as sementes cínicas que estão instaladas no nosso coração devem ser eliminadas do coração, para que a possibilidade do princípio Deus se apresente de uma maneira amável. A ideia de Deus tem que ser amável, não pode ser uma ideia assustadora, desprezível. Por exemplo, a ideia de que Deus é o Pai que cria e coloca as almas aqui e nunca vem é uma ideia meio estranha. Por que não dizer desprezível de Deus? Um pai que nunca faz uma visita, que não cuida, que não vem pessoalmente ver como é que o filho está, isso não é amor. Dizer que esse pai distante, ausente, que nunca aparece, é um pai que ama, é estranho. É um amor estranho. Ninguém consegue realmente assimilar esse princípio de amor. Uma criança não consegue amar um pai ausente. Ela só consegue amar um pai presente. Ok? Então, nós precisamos ter uma ideia
coerente de Deus, e a consciência de Krishna é muito favorável para apresentar essa ideia coerente de Deus. Uma vez que a gente assimila essa coerência, nós podemos, então, entrar na próxima fase, que é a fase de aproximar-se de Krishna. Então, Krishna, como sendo uma instância pós-Deus. A primeira etapa é compreender Deus, a possibilidade de Deus. E a próxima instância é tornar-se, aproximar-se dessa pessoa. Tá? E essa pessoa, enquanto Krishna, é preciso que a gente conheça a mente dessa pessoa, os gostos pessoais dessa pessoa, a tendência, a inclinação psicológica dessa pessoa, a forma física dessa pessoa, com quem essa pessoa gosta de estar, normalmente onde se encontra essa pessoa. Nós temos que investigar em detalhes essa pessoa. Ah, mas isso não é possível, Devananda, ninguém pode. Olha, é possível. O Henry Ford, certa vez, disse, se você diz que uma coisa é impossível, se você diz que você é incapaz de fazer uma coisa, ou se você diz que é capaz de fazer essa coisa, ambas as afirmações estão corretas. Então, você vai encontrar uma forma de fazer ou de não fazer. No caso de Krishna, ele pessoalmente diz o seguinte: eu sei que é difícil me entender. Eu sei que não é simples me alcançar. É praticamente impossível, na verdade. Porém, tem um detalhe. Aqueles que querem se aproximar de mim, aqueles que querem realmente me conhecer e que se ocupam em atos de amor a mim, sendo elas livres da inveja das outras entidades vivas e preocupadas por compaixão com o progresso das almas e que me auxilia nessa atividade de cuidar dos meus filhinhos, esses eu dou inteligência pelo qual eles podem vir a mim e me conhecer pessoalmente e me apreender. Ou seja, o amor é apreensivo. O amor, quando você ama alguém ou quando alguém te ama, esse amor ele tem a tendência de cobrir você e manter você dentro desse campo. Então, quando nós despertamos em Krishna amor por nós, automaticamente o nosso amor por ele aparece. É ao contrário. O método é o contrário. O método, nós começamos pensando em termos de despertar o amor por ele. Mas, no final, nós entendemos que é mais prático despertar o amor dele sobre nós. Porque uma vez que ele sente amor, automaticamente o nosso amor também floresce, desperta. E essa relação de amor se dá assim dessa forma. Mas o critério para se aproximar de Krishna é ocupar-se em servi-lo com amor e devoção. Mas, Devananda, como é que eu faço para servir Krishna? Bom, o primeiro passo para aprender a servir Krishna, ou para começar a servir Krishna, é ouvindo favoravelmente sobre Krishna, sem criticá-lo, sem ofendê-lo, sem menosprezá-lo, sem desprezá-lo, sem tecer considerações pejorativas em relação a ele, sem fazer comentários pejorativos em relação a ele, ouvir sobre Krishna com o coração aberto, permitindo que essa possibilidade aconteça em você. Então, essa é uma das prerrogativas. Ouvir sobre Krishna sem um sentimento ofensivo, sem ofensas no coração. Ouvir de forma inofensiva, de forma pura, de forma, dócil, sem ofensas, sem críticas, sem falsas acusações, sem ataques, sem lamentações, sem acusações. É preciso aproximar-se dele com a possibilidade de fazer amizade com ele. E aí, esses sentimentos negativos não devem estar no coração. Então, você deve preocupar-se em tirar do coração as contaminações que poderiam ser um empecilho nessa relação. Mas uma vez que você se esforça para tirar do coração essas contaminações, enquanto você ouve sobre Krishna, isso é considerado serviço devocional. O início é Shravana. Porque ouvir sobre Krishna vai fazer com que você sinta o desejo de encontrar-se com ele pessoalmente, cuidar dele, materná-lo, mostrar o amor que você tem por ele. Isso o atrai para cada vez mais perto.
Depois, há outras formas de prestar serviços diretos para Krishna. Serviços que tenham relação com Krishna. Tá? Então, no decorrer dessa série, que a gente já está aqui, né, concluindo o nosso tempo, mas no decorrer dessa série do Krishna Lila, que agora nós vamos ficar nos encontrando todas as quintas-feiras, né, para falar sobre Krishna, talvez haja alguma mudança na questão do horário, tá, pessoal? Porque a gente está ajustando aí ainda. Mas todas as quintas-feiras vai ter esse ano sobre Krishna. Então, nós vamos ter muitas oportunidades para aprender a como conquistar Krishna. Ouvir sobre Krishna é um curso de aprender a como conquistar Krishna. Mas é possível, Devananda, conquistá-lo? Totalmente. É só saber os caminhos. Todo mundo tem um ponto fraco. E Krishna tem um pontinho fraco. Nós vamos explorar esse pontinho fraco de Krishna. E através dessa fraqueza de Krishna, nós vamos conquistá-lo. Nós temos um plano para isso. E esse plano funciona. É só praticar direitinho e você vai ver que esse plano ele funciona muito bem. Tá? E, assim, não é um plano que eu criei. Tá? Esse plano, esse programa de conquistar Krishna, ele já existe há algumas centenas de séculos no planeta. Só que alguns conseguem aplicar e outros não. E nós conhecemos uma forma de aplicar esse princípio de uma maneira muito simples, que uma pessoa simples, como eu ou como você, consegue. É uma formulazinha, tá? E a gente vai aplicar essa formulazinha sobre Krishna, e o resultado é que Krishna vai ficar encantado com a nossa existência. Isso demora um pouquinho, não é de uma hora para outra, mas normalmente funciona. Se seguir o modelinho direitinho que nós vamos apresentar para vocês, vai dar certo. É uma questão de tempo, tá? Sempre dá certo, ok? Então, é um convite aí, uma oportunidade, tá bem? Só para finalizar aqui a minha fala, eu vou fazer a seguinte afirmação. Krishna é um ser real, ele é um princípio real. Esse princípio real, ele é possível de ser acessado ainda em vida. Você não precisa abandonar o corpo ou morrer para interagir com Krishna diretamente. Inclusive, na verdade, um dos aspectos e uma das exigências do curso de Bhakti Yoga significa a arte de conquistar o Supremo, a arte de conquistar Krishna, a arte de enfeitiçar a mente de Krishna, a arte de inundar o coração de Krishna de amor. Isso é Bhakti Yoga. É isso que significa. Então, no caminho da Bhakti Yoga, ou no curso da Bhakti Yoga, está previsto que você deverá entrar online e relacionar-se com Krishna diretamente, até para que você saiba se é isso mesmo que você quer, se você quer ficar com ele ou não. E você só pode tomar essa decisão depois de ter contato com ele, senão não tem como você tomar essa decisão. Então está previsto no curso que você terá contato com Krishna. Você deverá entrar online na realidade Krishna, relacionar-se diretamente com Krishna, visualizar Krishna, interagir com Krishna, e somente depois de experimentar ao menos um momento com Krishna, chama-se Labha, né? Um lapso de segundo, um instante mínimo que seja com Krishna, somente depois que você tiver essa realização pessoal, é que você terá reais condições de decidir se você quer Krishna ou não. Até lá, você não tem condições de decidir isso. Só é possível decidir depois de ter uma experiência do produto. Né? Os empresários humanos, eles normalmente, quando eles têm um produto muito bom, ele diz, pode experimentar o nosso produto. Se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro, não tem problema. Eles fazem isso por quê? Porque eles têm tanta confiança de que o produto deles é bom, que você certamente vai gostar. Senão eles não falariam isso. Agora, que pena, não é que Krishna não é tão esperto quanto os empresários humanos, né? Porque se ele fosse, já pensou, ele poderia usar a mesma técnica. Pobrezinho, né? Quem sabe um dia ele não aprende, né? Entende? Então, na verdade, Krishna é tão seguro de si mesmo, até porque já aconteceu milhares e milhares de vezes o fato de as almas se conectarem com ele e não conseguirem mais se desconectarem dele, que para ele fazer essa afirmação, venha até mim, me conheça, experimente a minha amizade, o meu amor, experimente o carinho que eu tenho.
Se você gostar, fica. Se não, não tem problema. Eu cuidarei de você, te manterei e estarei com você eternamente, sem problema algum. Mas antes de ter contato comigo, a decisão não é compatível, não é completa. Ok? Então está previsto que você, se fizer a fórmula direitinho, poderá então visualizar, interagir, entrar na dimensão Krishna, interagir com ele. E aí, vamos ver se depois você decide por outra coisa. Raramente. Nunca ouvi falar de que alguém tenha tido contato com ele, tenha decidido por deixá-lo depois. Tá? Uma coisa é você entrar na religião do Hare Krishna. Ah, entrei na religião do Hare Krishna. Ah, deixei a religião do Hare Krishna, agora sou muçulmano. Entrei na religião do Hare Krishna e agora eu sou terapeuta reikiano. Eu deixei a religião do Hare Krishna. Uma coisa é você entrar, né, no jardim do palácio. Outra coisa é você experimentar a convivência dentro do palácio. São coisas diferentes. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma experiência direta, um contato direto com Krishna. E não sou eu que estou prometendo isso para vocês. As escrituras sagradas afirmam o que eu estou falando aqui. Eu não estou inventando nada. As escrituras sagradas determinam que é assim. Os sábios realizados explicam que é assim. Eu estou apenas informando vocês como funciona. Tá? E funciona. Tá bem? Muito bem, gente. Então, eu vou parar por aqui. Tá? Hoje foi uma contextualização. Essa aula foi uma contextualização. Eu já fiz essa contextualização. Vocês vão pegar os vídeos, vocês vão ver que essa contextualização já havia sido feita lá no início, quando a gente começou a falar sobre Krishna. Mas, como a gente está retomando a falar sobre Krishna, então uma retomada da contextualização se faz necessário, porque para que vocês saibam que nós não estamos simplesmente contando histórias mitológicas. Tá? Os passatempos de Krishna têm uma função, um fundamento de ser. Nós não falamos sobre os passatempos de Krishna aqui, hoje. Nós só falamos sobre a pessoa Krishna e a possibilidade de que a pessoa Krishna seja um ser amável, inteligente, sensível e, portanto, apreciável. Nós só amamos pessoas que nós conseguimos apreciar autenticamente. Nós não amamos ninguém que nós desconfiamos ou assustamos com ela. Então, dependendo da descrição de Deus que você tem no coração, isso favorece você a amá-lo ou não. Porque nós amamos pessoas que nós apreciamos, com os quais nós nos encantamos. É assim que funciona o amor. E amor é amor. Não importa onde ele se manifeste, ou quem seja a pessoa que ama. Ok? Bom, gente, olha, eu passei 12 minutinhos a mais, mas eu aguardei, né, 10 minutinhos para começar, então, basicamente, eu falei aqui, ocupei aqui o meu tempinho de 1 hora com vocês. Se alguém tiver algum comentário ou quiser fazer alguma perguntinha, eu ainda posso ficar mais 10 minutos, porque depois nós vamos ter, né, uma outra reunião, logo na sequência, né, com o pessoal da coordenação da Sala dos Mantras, mas dá tempo aí de responder alguma perguntinha ou ouvir algum comentário da parte de vocês, tá bem? Boa noite. Ouviu alguma coisa, não? Falei. Ana Tá Célia. ouvindo? Tá bem baixinho o telefone dela, Tá né? baixinho, Ana. Fala um pouquinho mais alto. Tá ouvindo? Eu estou no máximo. Se você conseguir aumentar um pouquinho mais, melhor. Estou no máximo. Ok. Então, assim, quando você fala que para a gente chegar até Krishna, para ter o amor dele, para ter as graças dele, a gente precisa agir. O que é que a gente precisa, na verdade, de forma concreta, fazer, praticar, para que a gente chegue a esse patamar? Olha, quem não gostaria de ter feito essa pergunta? Quem gostaria de ter feito essa pergunta? Levanta a mão. Que pergunta pragmática, objetiva, né?
Muito bom. Obrigado, tá, pela pergunta aí, tá bem? Bom, eu comecei a citar aí um pouquinho sobre como é que funciona esse processo. Durante essa nossa, epopeia aí, descrição dos passatempos de Krishna, eu vou, aos pouquinhos, introduzindo. Mas, olha só, nós já havíamos pensado nisso anteriormente. Não, bom, nós vamos falar sobre Krishna. Vai que as pessoas se interessem por você, Krishna. Normalmente, as pessoas começam a gostar de você. E aí elas querem falar com você, querem interagir com você. E aí como é que a gente vai fazer? Elas precisam te servir, precisam aprender a prestar pequenos servicinhos de amor, como uma mãe que cuida e tal, para elas purificarem o coração, para poderem te conhecer. E aí, como é que vai ser? Você está lá na Índia. Como é que vai ser? Não é assim, né? Na verdade, olha só, pensando nisso, pensando nessa preocupação das almas, das pessoas que vão se interessar por Krishna, nós fundamos a Seva. Seva significa serviço espontâneo de amor que conquista Krishna. Isso significa Seva. Seva significa serviço espontâneo amoroso. A palavra Seva, em sânscrito, significa isso. Para nós, aqui, a nossa tradução é Sociedade de Estudos Védicos Avançados. Aí a nossa Seva. E a Seva é uma organização para ocupar as pessoas em serviços práticos de amor a Krishna, ou de aprendizado para amar Krishna. O primeiro processo, o primeiro passo para se aprender a servir Krishna é justamente ouvir sobre Krishna. É ouvindo sobre Krishna da boca ou da parte do coração de pessoas que amam Krishna é que vai despertar no seu coração o desejo de amar Krishna ou até sensações de amor por Krishna. É transmissível. O amor por Krishna é um vírus transmissível. Você fica impregnado de amor quando você ouve alguém que ama Krishna falar sobre ele. Você começa a sentir as mesmas sensações de amor e você quer isso mais. E para isso você precisa, então, se aperfeiçoar para assimilar mais. Tem alguns... Às vezes eu já dei esse exemplo aqui, na floresta amazônica, na beira do rio Amazonas, tem um tipo de árvore que, para ela poder germinar, primeiro a sementinha cai no rio, tem um peixe específico que tem que engolir essa semente, e aí as enzimas no estômago desse peixinho processa, metaboliza a semente, e só então essa semente consegue germinar por conta da interação das enzimas no estômago desse peixinho. Então, se esse peixinho entrar em extinção, uma determinada espécie de árvore na Amazonas também entra em extinção. Então, semelhantemente, o tema de Krishna, os passatempos de Krishna são semelhantes a essa semente. E essa semente, ou os passatempos de Krishna, tem que sair ou tem que passar pelo coração de um ser que é um amante de Krishna. Esse ser chama-se Vaishnava, são os devotos puros de Krishna. Então, ouvindo, o primeiro passo para, como eu disse, para aprender a servir Krishna é ouvindo sobre Krishna, partindo do coração daqueles que amam Krishna. E automaticamente, como aconteceu com você agora, o desejo de se aproximar de Krishna entra no coração. Bom, esse é o primeiro impulso. O segundo impulso é se adaptar a Krishna. Nós precisamos nos adaptar a Krishna. É um esforço que a gente tem que fazer para dar uma demonstração de amor. Nós temos que dar os passos, nós temos que ser amáveis. E aí, a gente precisa demonstrar essa capacidade de amar ou de ser amáveis. Então, nesse sentido, a etapa é nós aprendermos a nos adaptar a Krishna. E Krishna é muito pacífico, ele é muito suave, ele é muito dócil, ele é como uma criancinha. Então, e Krishna, ele não tem hábitos violentos. Por isso, para a gente se aproximar de Krishna, nós precisamos nos adaptar a hábitos não violentos. E Krishna, ele é carinhoso com todos os seres vivos. Seres humanos, não humanos, animais. E com os animaizinhos, Krishna também é muito carinhoso. Ele é muito gentil, ele é muito dócil, ele é muito amoroso com os animais. Então, a nossa adaptação a Krishna envolve em nós sermos compassivos também com os animais. E uma primeira etapa
é adaptar a nossa alimentação para uma alimentação que não envolva sangue. Porque Krishna, ele é muito pacífico. E para a gente poder interagir com ele, nós precisamos nos adaptar a ele. Nós não podemos obrigá-lo a nos amar, lembrem-se. A gente tem que se adaptar ao jeito dele de ser. E ele é pacífico, ele é praticamente uma criança. E crianças, normalmente, costumam ser dóceis e pacíficas. Né? Se você lidar com crianças que, por exemplo, têm hábitos pacíficos, elas não são adaptadas à violência. Essa é a natureza das crianças. Então, Krishna tem uma natureza de criança, nessa primeira instância. Então, a gente precisa se adaptar a ele. E, para isso, a gente precisa ouvir as informações, os conhecimentos. Então, estudar sobre Krishna, ocupar-se em estudar sobre Krishna, para aprender sobre Krishna, já é o primeiro passo de, servir Krishna. A parte disso, sempre que você se envolve pessoalmente com as ações da consciência de Krishna, você o está servindo diretamente. Qual é a principal missão de Deus? Qual é a principal missão de Krishna? É a despertar a alma, para que a alma se interesse em sair do cativeiro material, em sair do cativeiro e libertar-se do algoz, que são a ilusão, e despertar no absoluto, no reino de Deus. Voltar ao lar, voltar ao Supremo. Essa é a principal, é a missão de Krishna. Então, quando nós nos ocupamos em auxiliar Krishna nessa missão, nós estamos servindo Krishna. Então, tudo que for feito, ou se você, por exemplo, ajudar as pessoas que estão fazendo isso, mesmo que você pessoalmente não possa, mas se você se propõe, de alguma forma, a auxiliar ou ajudar nessa missão, ou seja, nesse ideal de despertar as almas, de compartilhar com elas amor de Krishna, então você está servindo Krishna. Estudando sobre Krishna, você está servindo Krishna. Ouvindo sobre Krishna, você está servindo Krishna. E apoiando ou, de alguma forma, auxiliando aqueles que amam Krishna a espalhar o amor de Krishna, você também estará servindo Krishna diretamente. Essas são etapas mais genéricas que podem ser. Depois, numa fase mais avançada, lá na frente, a gente vai comentar nos detalhes sobre isso. Eventualmente, se você se torna um amante, uma amante de Krishna, ou um devoto, um ser amoroso de Krishna, aí você pode ter uma deidade de Krishna em casa. É como ter um bebezinho em casa, como ter um filhinho. E aí você vai cuidar de Krishna como se fosse o seu filhinho, e com o coração de uma mãe amorosa. Você vai aprendendo a servir Krishna dessa forma. Você vai aprendendo. A primeira etapa do processo é servir Krishna como uma mãe amorosa, serve um filhinho. Esse contexto, mas Krishna é Deus. Mas na fase de amor por Krishna, essa compreensão não entra. Só entra o fato de que você o está cuidando com amor de mãe. Apenas isso. Não precisa pensar nele como sendo Deus. Já está dentro da operação. Não tem que se preocupar com isso. Mas são diferentes fases do entendimento. Uma deidade, uma forma de Krishna, uma estatuazinha de Krishna em casa, que se transforma numa deidade. O princípio é semelhante ao, por incrível que pareça, o princípio do Pinóquio. Essa deidade, essa estatuazinha fica viva devido ao seu amor. Ela fica viva e você pode, então, interagir com ela, conversar com ela, alimentá-la, cuidar. Enfim, são processos que vão sendo explicados na medida em que você vai se purificando e vai tendo condições de entender isso. Porque, nesse momento agora, por exemplo, se eu disser, por exemplo, que você pode ter uma estatuazinha de Krishna em casa e cuidar dessa estatuazinha como se fosse um bebê, pode parecer abstrato ou mitológico ou até utópico, porque o coração não está preparado para isso ainda. Mas, na medida em que o coração vai se purificando e o conhecimento vai se estabelecendo, o que parecia ser uma utopia passa a ser uma realidade muito próxima. Okay? Vai depender muito da purificação do coração. Mas existem muitas formas de servir Krishna. Tá? Em breve, a gente está na reta final, na nossa sociedade, já está tudo organizado, nós vamos abrir, né, um programa para
aceitar membros familiares ou membros oficiais da seva. Nós vamos precisar de ajuda, alguma ajuda, e nós vamos oferecer algumas possibilidades para que as diferentes pessoas se ocupem em serviços devocionais, fazendo ou serviços voluntários diretos, ou prestando algum tipo de auxílio no nosso trabalho devocional, né? E isso vai ficar aberto para aquelas que quiserem prestar serviços de amor a Krishna, tá? Tudo vai ser de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, tá bem? Nós vamos ter, assim, total abertura para que todos possam conhecer todos os nossos movimentos, tudo que nós estamos fazendo. O nosso ideal é simplesmente o de servir a Krishna. Nós não temos nenhuma motivação fora disso, e todos serão convidados a participar dessa motivação de amor a Krishna, e aqueles que desejarem abraçar essa oportunidade e prestarem algum serviço de amor a Krishna poderão aproveitar a oportunidade. Né? Não vai ser obrigado, nós não vamos obrigar ninguém, inclusive o amor, ele é plenamente espontâneo, mas nós vamos sim incentivá-los, né, a oferecer o amor a Krishna, para que você tenha essa experiência. Né? Você não tem a experiência de amor a Krishna ainda, mas você precisa ter. Depois que você tem a experiência de amar Krishna, é que você vai decidir se quer ficar com ele ou não. A primeira fase é chegar nesse ponto, né? Okay? Gratidão. 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 Muito bem. Permaneça próximo de nós se você vai continuar ouvindo, né, esses pontos aí, tá? Muito bem. Somini, você quer comentar alguma coisa? Tulasi? Não, é só que a gente vai... Você vai começar... Você já fez algumas lives de Krishna, né? E aí você vai começar do ponto que você parou. Sim. E aí tem que avisar o pessoal que a gente vai disponibilizar e eles vão ter esse tempo para assistir, quem quiser assistir as outras, né? Muito bem. A gente tem que fazer isso daí para deixar o que a gente já tem de material sobre Krishna disponível para qualquer pessoa que queira. Então eu quero saber o que o Devananda falou sobre Krishna já. Tá bom. Então, a gente vai liberar a playlist, você vai direto lá, explora tudo que nós falamos sobre Krishna, que a gente vai continuar na próxima aula de onde nós paramos, do passatempo onde nós paramos, senão a gente tem que contar tudo de novo, e aí, né, assim, a gente não consegue progredir. Então, a gente vai continuar de onde nós paramos, sim. Tulasi? Isso, tem uma mensagem para dar ao pessoal. Hoje eu não abri a sala, né, da condução, mas assim foi espetacular, porque estamos aqui falando de Krishna, e talvez, quem sabe, né, nas quinta-feiras deixamos para a sala para essa atividade, né, que foi desenvolvida hoje, e não percam, né, que vale a pena. Eu estou aqui envolvida e não quero deixar, só quero seguir, e vale a pena, né? Só digo isso. Hare Krishna. Uma alternativa que eu cheguei a pensar, só que devido ao tempo não deu para implementar, mas assim, nós podemos jogar o horário para as 7h30, nós abrimos às 7h, vamos supor. E aí, das 7 horas às 7h30, você abre a sala e só faz o Mahamantra, só entra, gente, 4 respiração, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Canta a volta do Mahamantra e aí já entra no Krishna Lila. Vai ser muito melhor isso daí, porque a mente já vai estar impregnada com o Mahamantra. Então vai ser mais potencializado aí, entendeu? É uma solução que pode, né, facilitar aí essa instabilidade, não? É isso. Então, aguarde, pessoal, as próximas instruções, né? A gente está ainda discutindo, estamos no processo ainda avaliativo, e vamos fazer o melhor para todos. Hare Krishna. É isso aí, tá? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham, né, assim, já pegado essa sementinha de amor por Krishna. A experiência de ter amor por Krishna é uma experiência muito gostosa, uma experiência muito carinhosa.
de ternura, e você, no final, acaba sentindo compaixão dele. É bem interessante. E a ideia de que ele é Deus desaparece da sua mente também, tá? Com o tempo. No começo, ela vai estar presente. Mas depois que você passa a amar ele, a ideia de que ele é Deus desaparece por completo do coração e da mente. Não funciona mais. Só funciona na primeira etapa, para entender que ele é a suprema personalidade de Deus. Mas depois que a gente passa a amar ele, passa a perder um pouco do sentido de que ele é Deus. Porque ele é o nosso objeto de amor, então não faz diferença nenhuma se ele é Deus ou não. Simplesmente o fato de nós amarmos ele já é o suficiente para produzir felicidade e prazer no coração. Tá bem? Muito bem, então, senhoras e senhores, a semente foi plantada. Hare Krishna.